Jota, você conversou hoje com parentes, pessoas ligadas a essa criança e também a mãe dela, né? Pois é, com a mãe a gente conversou muito pouco, com a avó também, justamente pelo fato da mãe, quando chegou aqui, ela passou mal, precisou de atendimento médico e foi medicada. Aí sim, depois que o quadro dela, a pressão, né, essa questão da ansiedade, do nervosismo estava controlado com a medicação, ela retornou ao fórum e entrou sem falar com a imprensa. Palavrinha, né, rápida ali com ela, ela disse que está com uma boa expectativa, espera a justiça e a condenação do Nadir. Mas nós conversamos com as outras pessoas que aqui estavam, pessoas que inclusive usavam camisetas com uma foto linda da pequena Maria Cecília estampada. A foto que retrata bem como todos se lembram dela, uma criança feliz, alegre, né, muito expressiva, né, era assim que ela era lembrada, né, por todos. E nós conversamos primeiro com uma amiga da família, que está dando apoio desde quando tudo aconteceu, também com a mesma expectativa dos demais, de justiça. Que a justiça seja feita, né? Porque o que ele fez com a criança inocente, né? Queria só o amor, o conforto do pai, né? E que a justiça seja feita hoje, né? De lá para cá tem sido dia difícil. Tem sido dia difícil para a mãe, né? A mãe tem sofrido, a tristeza estampada no rosto dela, não tem vivido, né? E o sofrimento da mãe, da Beatriz Félix, é tanto, Nader, que, sem sombra de dúvidas, ela não se esquece um dia da pequena Maria Cecília. E esse drama dela, essa vivência dela tem sido acompanhado de perto, não só pela Claudineia, que nos deu entrevista, mas pela Eduarda, que é irmã da Beatriz Félix, tia da pequena Maria Cecília, que está todos os dias com a irmã, tentando ajudá-la e mantendo ela firme diante dessa situação ainda recente. Faz 1 ano e 2 meses que tudo isso aconteceu. E nós também conversamos com a tia, a Eduarda. Vamos acompanhar. Muito complicado. É uma dor muito forte, né, imensa, porque é triste o fato que ele cometeu. E ele tem que pagar pelo que ele fez. A Beatriz tem tentado ser forte para lidar com esse caso, mas hoje a gente viu que até mal ela passou. Tá desde ontem passando mal. Nada bem, porque é muito abalado a gente rever o que a gente já tinha visto. É muito dolorido. A expectativa de vocês, obviamente, é de justiça hoje. Justiça. A gente quer justiça e que ele pague pelo que ele fez. Que ele pegue o tanto de exame que ele tem que pegar e que ele cumpra. Porque o que ele fez com a própria filha não tem explicação. O Nadir até agora não falou nada a respeito. Vocês esperam que hoje, pelo menos, ele dê alguma falha, alguma coisa, ou vocês não esperam por isso? A gente espera que, pelo menos, que ele fale que se arrependa, porque eu acho que é uma coisa bem difícil. Porque até agora ele não deu uma palavra sequer. Essa é a Eduarda, irmã da Beatriz Félix, que é a mãe da pequena Maria Cecília, que está aqui dando amparo, acompanhando, né, a irmã nesse julgamento, que tem trazido episódios difíceis para a lembrança dessa mãe. O julgamento, o júri popular, para as pessoas entenderem, é onde tudo é relembrado, minuciosamente. Então, no coração da mãe, tudo isso é revivido. Talvez a mesma dor, não sei se na mesma intensidade, mas é algo que vem, né, trazendo talvez emoções que ela estava tentando ser forte e segurar. Então ela está sendo amparada pela família, tem equipe médica de prontidão e o júri continua, Nader. Nós temos agora uma pessoa da parte técnica sendo ouvida sobre as questões do corpo e também, né, dos ferimentos e da causa-morte encontrada da menina, que foi asfixia, né, ela ter sido amarrada, ela ter sido deixada nas águas do rio Paranapanema, ou desse afluente do rio Paranapanema, aqui em Terra Rica, Nader. Falando agora nessa nossa segunda participação de muita expectativa pela condenação dele. É pouco provável que ele seja inocentado nesse júri, até pelo que o promotor falou na participação passada. Ele mesmo, né, acabou por produzir provas contra ele, né, diante das imagens, dos vídeos, dos áudios, né, que foram recuperados, que estão também à disposição e serão apresentados mais tarde aqui no plenário. Ele só disse uma vez que tinha sido o autor do crime, quando foi preso, e por esse motivo estava se entregando. Depois não falou mais no depoimento à polícia, não falou mais nas audiências de instrução, e também tem a expectativa agora, também na parte da tarde, quando ele será ouvido, a última pessoa a ser ouvida antes do embate de defesa e acusação, se ele vai,
né, também se fazer desse direito, como desde o início, de ficar em silêncio, ou vai dizer alguma coisa, e o que dizer? É uma expectativa muito grande, assim também como a expectativa da condenação dele. Ele está respondendo por homicídio qualificado, com 5 agravantes, e se condenar, além também de ocultação de cadáver e fraude processual, podendo receber uma pena maior de 40 anos de prisão em regime fechado. Nada. Com toda certeza, não resta a mínima dúvida, afinal o ato praticado foi contra menor, na condição de total de total condição de confiabilidade, já que ele é o pai da criança, e a imagem da criança abraçando ele. Então pode colocar aí bem mais mesmo. Vamos ouvir um pouco do que diz essa testemunha agora no Tribunal de Júri. Na vinda, ele perguntava dela como é que ela estava, como é que a mãe estava. Perguntava como é que ela estava. Estava interessado em saber a reação, sabe? Alex, sabe me dizer alguma situação de histórico de violência doméstica envolvendo Nadir e a Beatriz? Sim. Histórico de violência doméstica onde a Beatriz pediu medida protetiva contra ele. Tanto que algumas mensagens juntadas no áudio, ela falava muito dessa medida protetiva contra ele. Igual ele pediu para ir no aniversário da Maria Cecília, que ia acontecer no domingo, e creio que essa troca de mensagens foi na quinta-feira, um dia antes do crime, e ele pediu para ir na festa da Maria Cecília. Ela falou que ele não podia devido a essa medida. Você vê aí ele falando das medidas protetivas da mãe, né, da criança contra o Nadiro. Ou seja, a mulher sabia que poderia ser vítima de uma violência contra ela, mas ele foi lá e praticou contra a própria filha para atingir a mãe. E o que é pior, você viu aí, está acompanhando para e passo, você que está chegando agora. Nós ouvimos agora há pouco o depoimento de um policial e de um perito que disse que ele amarrou as mãozinhas dela, amarrou os pezinhos dela, ela ainda viva, porque aí esses membros, após serem amarrados de forma muito covarde e forte, ela ficou com as mãozinhas roxas. Então, ela só foi morta após isso. E as mãozinhas demonstraram que ela estava viva quando foi amarrada, e os pezinhos também. Agora, se você vê, a criança corre para os braços do pai. Você se lembra bem desse caso, né? Ela abraça o pai. Um homem desse não tinha que estar vivo, custeado pelo Estado. As nossas leis, permita-me ser um pouco mais invasivo em relação a esse assunto, mas a gente precisa acordar para crimes bárbaros como esse. Aquele motorista do Porsche que perseguiu o rapaz para matá-lo, agora tem uma nova imagem, que ele também perseguiu uma família esses dias. Nós tivemos uma criança que foi morta por um cara que estava com o pai dela bebendo, esperou o pai dormir e matou, aqui no Paraná, essa semana. São tantos casos de crueldade, de barbárie. Nós estamos vendo que as nossas leis são brandas, parece que o nosso judiciário está literalmente de venda nos olhos, mas também com os ouvidos tapados para não ouvir o clamor da população.